Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Neuromood e hoje a gente tem o prazer de ter a Jéssica Helena com a gente, uma psicóloga aí de destaque aqui em Curitiba, né? Vem fazendo um trabalho fantástico, né? Tem uma formação em MDR, em TCC e vai ser palestrante na jornada da Neuromood. Né? Aliás, a pré-jornada, você não pode perder. Né? Então, hoje aqui é só um deguste do que vamos falar na jornada, né? E a Jéssica vai trazer um aspecto muito legal, que é sobre o treinamento de habilidades sociais e como isso é importante nos transtornos de espectro autista, né? Importante tanto para o paciente quanto, né, ou talvez até mais, para quem está em volta, né? Jéssica, fica à vontade, pode se apresentar mais, traz para nós um pouquinho da tua jornada, né, profissional e, né, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, doutora Ivete. Fico muito feliz de estar aqui. Doutora Ivete é uma parceira de muitos anos. Nem precisamos contar quantos anos. Não precisamos contar, mas são muitos anos, mas essa caminhada sempre foi muito produtiva para mim, né, principalmente, assim, sempre me senti muito acolhida por ela e também sempre tendo uma visão muito humana, realmente, do paciente. Acho que eu aprendi muito com ela a ver o paciente num todo, realmente, né, não somente os comportamentos, né, mas muito além. Então, eu agradeço muito, né, pelo convite e fico muito feliz de estar aqui. Então, eu me chamo Jéssica Helena Santos, eu sou psicóloga já há 18 anos. E tem cara de menininha, tem, né? Tem cara só, mas já faz 18 anos que eu sou psicóloga. Nessa jornada, eu sempre trabalhei mais voltado realmente para pacientes, como a gente fala, mais psiquiátricos, né? Que são aqueles pacientes que exigem um pouco mais de cuidado, um olhar mais aguçado realmente e um olhar mais completo, né? E eu comecei me especializando em saúde mental logo depois que eu saí da faculdade. Acredito que foi aí uma residência realmente, né, para que eu pudesse me aprofundar mais. Depois eu vi a necessidade de entrar realmente dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, por ser uma abordagem baseada em evidências, né, científicas e de a gente poder ver tanta pesquisa ali relacionada a essa abordagem com tantas propostas positivas, né, e resultados positivos. E aí depois eu percebi realmente que tinha necessidade de aprofundar um pouco mais, não só na prática do paciente, mas também nos traumas, no passado. E aí eu entrei no EMDR, né? Então na clínica eu atendo em EMDR, que é uma abordagem hoje padrão ouro da Organização Mundial da Saúde para tratamento de traumas, também muito embasado cientificamente. E eu vejo muitos resultados na clínica, né? Mas a minha vontade de trabalhar em grupos, né, ela sempre foi grande e eu acabei indo para, né, agora por último, para o treino de habilidades sociais, né? Então eu me especializei com a doutora Zilda Delprete, que também é muito renomada nessa área. A minha especialização foi em habilidades sociais Delprete. Né? Sim. E foi muito bacana, muito bom nesse tempo, porque eu consegui aprofundar um pouco mais dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, o treino de habilidades sociais, ele acaba sendo uma técnica dentro da abordagem da TCC. Porém, viu-se realmente essa necessidade de se aprofundar mais nesse treino de habilidades por conta da neurodivergência, no geral, mas da convivência humana mesmo. Né? A gente tem percebido que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade de socializar, de conviver. A prevalência do autismo aumentou muito, né? Com a questão digital. Então, às vezes, a pessoa, né, se vê aquele jovem, né, enfim, geração milênio ou geração, né, a última geração vem e está muito acostumado a um contato social digital.
mas já não sabem mais fazer o contato humano. Então isso a gente tem visto com muita clareza, né? Eu quero só colocar uma coisa antes, que a Jéssica acabou não falando, mas a Jéssica trabalhou muito em parceria também com o AT, né, que é o acompanhamento terapêutico, que é acompanhar um paciente que está em um estado mais grave, né? Teve toda uma empresa em cima disso e tal. Mas o que era muito interessante? O AT, inclusive, trazia o paciente na Neuromood, né? Foi toda uma caminhada. E eu acho que isso também quebra muito o que a gente está falando, que é essa questão de olhar o paciente mais a fundo, chegar mais a fundo, né? Então, até seria, né, a convivência e tudo. E agora, a importância de trabalhar as habilidades sociais pela prevalência do autismo, mas especialmente por isso que você falou, porque as pessoas estão perdendo habilidades sociais. É bem interessante a doutora Ivete voltar nesse ponto, até acabei esquecendo que é tanta coisa, em 18 anos, né, que a gente acaba estudando e trabalhando, mas o treino de habilidades sociais, ele veio do acompanhamento terapêutico mesmo. Então eu me formei lá na USP mesmo, no Instituto de Psiquiatria da USP, em acompanhamento terapêutico, dentro da abordagem da terapia cognitiva e comportamental. E trabalhando com os pacientes de acompanhamento terapêutico, isso foi até uma influência da doutora Ivete, né? Quando trabalhávamos mais próximas, ela viu essa necessidade dos pacientes da Neuromood mesmo, de estimulação, né? De que se estimulasse fora do consultório os comportamentos dos pacientes, né? E aí, dentro disso, nós acabamos trabalhando muito, né, juntas e tivemos muitos bons resultados aí nesse tempo, excelentes resultados. E dentro do acompanhamento terapêutico, então, nós temos uma prática, que é uma prática real, né, no dia a dia, na rotina do paciente. Então, eu acabo levando o paciente, por exemplo, no shopping, para ele socializar. A gente acaba indo em grupos para comer juntos, para fazer jogos, enfim, para ele estar na convivência real, não, né, como você falou ali, na convivência digital, que é realmente hoje o que mais tem acontecido. Então, vou dar um exemplo de um paciente que eu estou realizando um treino de habilidades com ele. E o que ele tem 29 anos e uma das maiores dificuldades dele, por exemplo, é entrar num relacionamento amoroso. Olha só. Então, ele gostaria muito, ele se sente muito solitário, mas infelizmente ele não adquiriu essa habilidade mesmo, né, de estar se relacionando amorosamente com alguém. Desde o flerte deve ser difícil, né? Ele não vai comunicar exatamente o que ele queria comunicar no flerte, né? Deve ser muito interessante. É bem interessante, porque a gente vai moldar um comportamento aqui. É demais isso, né? Eu costumo falar que dentro da psicologia clínica, a gente vai fazer indicações para o paciente, né, em relação ao treino de habilidades. Seria interessante se você fosse num barzinho, se você olhasse para a pessoa, fixasse um pouco mais os olhos. Mas eu faço isso na prática, eu vou junto com o paciente no barzinho e ajudo ele a regular as emoções dele ali para que ele consiga atingir um objetivo, né? De ter um comportamento de flerte, que é da natureza humana, né? Como todos os outros animais, mas cada meio social é uma maneira de abordagem, né? E a pessoa, às vezes, com uma dificuldade, ela não vai entender como ela deve abordar. Olha só que legal. Isso é bem interessante. Esse paciente, no caso, é o diagnóstico TEA mesmo, ele veio realmente com essa dificuldade, né? Eu me sinto solitário. Eu gostaria de ter uma parceira na minha vida. E aí, eu perguntei para ele sobre os relacionamentos passados e ele me relatou apenas relacionamentos digitais. Olha só. Aí aqui tá, né? Então, assim, ele só conseguiu se relacionar ali pela internet. Então, ele nunca conseguiu chegar em uma pessoa, né? Então, o que eu tenho explicado para ele é que que a habilidade social, ela é uma maneira eficaz de convivência, né?
E o relacionamento amoroso, por exemplo, ele é uma habilidade social, né? Então a gente tem as habilidades sociais base para nossa convivência, né, dentro de uma sociedade, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, e se relacionar amorosamente é uma habilidade social. Até ela está aqui dentro desse caderno, que é um caderno que, na verdade, eu montei um treinamento, né, claro que voltado totalmente para o treino de habilidades sociais da doutora Zilda Delprete, né, consegui juntar aqui, na verdade, unir habilidades sociais e emocionais. Trabalho também muito com a terapia dialética, né, que fala muito sobre habilidades emocionais, regulação emocional. E eu acabei percebendo, enquanto eu estava montando esse material, que não tem muito como a gente trabalhar habilidades sociais sem as emocionais, não é verdade? É verdade, porque a pessoa desregula emocionalmente, ela não vai conseguir ter um comportamento social adequado, né? Isso, exatamente. Então, quando eu fui estudar, eu olhei assim, não, acho que a gente vai ter que colocar sociais e emocionais mesmo, porque eu percebo que na prática eu acabo indicando ali e também junto com o paciente realizando técnicas, né, e muitas técnicas dessas da DBT, né, da dialética, e técnicas da TCC para regulação emocional. Até regulação emocional está muito em alta hoje também, né? Então a gente tem visto muitos livros aí surgindo para falar sobre isso. Então, essa importância de unir os dois. Então, outro exemplo que eu vou dar, quando eu vou pedir um feedback para alguém, né? Então, quantos feedbacks eu já pedi para a doutora Ivete em todos esses anos, né? Esse feedback, ele me traz uma segurança sobre mim mesmo. Pelo caminho que eu tô indo, né? Isso, exatamente. Então, aprender a dar feedback, por exemplo, vai dizer para você sobre o que você está fazendo e como que o outro está observando aquilo que você está fazendo, e se esse comportamento ele precisa ser regulado junto com as suas emoções ou não. Né? Ou, por exemplo, não, tá tudo bem, tá indo bem, né? Você tá conseguindo alcançar teu objetivo, maravilha, eu posso ficar tranquilo. Ou seja, as minhas emoções, elas se autorregulam ali. Eu tô conseguindo regular, né? Isso. Porque às vezes a pessoa não tem essa percepção que o comportamento dela tá machucando o outro. Né? Então, às vezes a gente fala assim que tem, né? Às vezes eu falo, tem um paciente porco espinho. Ele vira, ele machuca, ele fala alguma coisa e tá machucando alguém. Mas ele não se dá conta disso. E às vezes ele se sente muito, muito injustiçado. Tipo assim, por quê? Porque a intenção era muito boa, existe um esforço em relação a isso, mas o comportamento, né, que é a comunicação social, não tá legal, né? Então aí a pessoa fala, isso a gente tem muito no TEA, né? E também em outros transtornos, a pessoa fala e a maneira que aquilo cai, né, que para o receptor da mensagem, ou a pessoa olha e tá querendo comunicar algo e comunicar algo totalmente diferente, pode impactar as relações interpessoais íntimas, né? Então as relações interpessoais de um casamento, de parentalidade, né? Mãe e filha, pai e filho, pode impactar as relações no trabalho. Então é um movimento assim que a pessoa não se dá conta muitas vezes, né? Que eu tinha pacientes, antes da gente fazer o diagnóstico de TEA, que eles falavam, não sei o que dá errado comigo. Eu saio com meus amigos, né? Um primo, às vezes até poucos amigos, todos eles conseguem paquerar, todos eles conseguem conversar, ninguém olha pra mim, eu não sou um cara feio, já ouvi isso. Então, é a habilidade de comunicar a sua intenção. E claro, aquilo que você falou, é importante demais que a parte emocional esteja regulada. Se ele está numa desregulação emocional, ele vai comunicar o caos, né? Ele não vai comunicar o que ele gostaria, ele vai comunicar às vezes raiva, às vezes vai machucar o outro sem perceber, né? Exato. E o nosso trabalho aqui, ele vai desde a compreensão mesmo, né? E dessa aceitação de quem eu sou,
como eu estou agindo nesse momento. E essa observação desse comportamento, que fala muito sobre os neurônios espelho, né? Se quiser falar um pouco sobre isso. Vou falar sim. Então, a gente sabe muito que no TEA nós temos uma diminuição, não tanto quantitativa, mas qualitativa dos neurônios espelhos. Então, o que são os neurônios espelhos? São aquilo que nos fazem ter pertencimento, né, dentro do nosso grupo social. Então, a gente compara sempre com os animais, né? Então, por exemplo, as aves, elas voam todas iguais ali, ninguém ficou ensaiando o balé delas ali, né? Elas vão, por quê? Por causa dos neurônios espelhos. A gente fala dos cardumes, né? Dos peixes, então eles andam ali todos juntos, né? Existem também, por exemplo, os cavalos, né? Um dispara, outro disparam juntos, nem sabe que estão disparando, mas vão. Então, o neurônio espelho, ele é muito importante para que a gente esteja alinhado com o grupo, né? Então, todo mundo está sentado, né? O paciente, aquela pessoa senta também. Porém, quando a gente tem um TEA, os neurônios espelhos, eles não estão funcionando tão bem. Todo mundo está sentado, aquele paciente está em pé. Todo mundo está assim mais concentrado, aquele paciente acha engraçado, né? Ele tem uma percepção de humor diferente. E isso faz com que é como se ele estivesse num cardume nadando contrário. Imagina uma ave ali, todas as aves migrando para o sul e uma delas resolve ir ao contrário. Ela vai bater em todo mundo ali, vai estragar o balé e, no caso do TEA, ele não entende aonde ele estragou. Ele não percebeu que todo mundo estava indo naquela direção. Então, é muito interessante essa questão das habilidades sociais e o estímulo dos neurônios espelhos, né? Então, é uma neuromodulação, né? Então, vindo de fora pelo comportamento, através de ensino de habilidades, né? Então, a pessoa também vai se ligar mais, né? Ficar mais atenta, ter mais percepção do que ela está comunicando, né? Então, acaba sendo uma neuromodulação nos neurônios espelhos mesmo. Sim. E essa explicação eu sempre tento dar ela para os meus pacientes, para eles compreenderem mesmo a neurobiologia ali que existe relacionado ao treino de habilidades. Então, o que a gente faz ali é treinar esses neurônios espelhos, né? Isso que eu sempre falo, você tem alguns aí, vamos agitar eles, vamos treinar eles, vamos acordar eles. Às vezes são apoptóticos, né? Estão aposentados. Estão aposentados, exatamente. Estão descansando ali todo esse tempo, né? E o que a gente faz realmente é acordá-los. E como eu falei ali, através dessa compreensão de que ele tem esses neurônios espelho, que ele tem essa possibilidade de ir junto com com o cardume, isso faz com que o paciente ele tenha uma sensação ali já de realmente recompensa. E muitos eles não compreendem isso mesmo. Quando eu trago, realmente, acho que eu não consigo mesmo observar o que as pessoas estão falando. Acho que eu não consigo ter essa compreensão, então é muito claro isso. E aí o que eu faço ali é colocar esse paciente realmente num meio onde ele tem essa necessidade de treinar. Acho que é algo bem importante a gente colocar aqui, que através do treino de habilidades socioemocionais, eu montei grupos, né? Grupos para que a gente treinasse em grupo mesmo. Então, hoje a gente tem, né, na Clínica Atitude, grupos de treino de habilidades de adolescentes e adultos. E, além disso, eu faço treino individual também. Então, para alguns pacientes que, porventura, não podem participar do grupo ou, porventura, dentro da minha avaliação, eu percebi que seria melhor realmente o trabalho individual. Então, nesse trabalho individual, eu acabo tendo mais acessibilidade a esses comportamentos. Mais pormenorizados, exato, né? Mais finos. Exato. E é muito interessante isso, porque a grande dor do paciente com TEA, né, ou com uma diminuição da cognição social, qual que é? Ele tem um não pertencimento. Ele não se sente parte. E ele não entende o porquê ele não se sente parte. Ele não entende o que há de errado com ele. Então isso fica aquela coisa nebulosa, que entristece, que traz desesperança. Então quando o paciente começa a ser treinado na habilidade social, mesmo que a gente diga, não é como se ele estivesse atuando, não tem problema, os neurônios espelhos vão sendo ativados e esse paciente passa a se sentir muito mais
parte do grupo. Isso faz com que ele tenha mais satisfação de vida. Então, é fundamental a gente trazer essa possibilidade de treinamento de habilidades sociais, né? Sim, com certeza. E é bem isso mesmo. Muitos acham que vão atuar, né? E uma das técnicas que a gente usa é sim a atuação. É a atuação que a gente chama de roleplay, né? E nessa atuação, alguns se sentem um pouco incomodados, e a minha fala é realmente essa. A gente vai treinando agora para depois isso se tornar algo comum para você, algo da sua rotina, né? Então a gente acaba realmente fazendo esse treino minucioso, esse treino fino, para que a pessoa ela chegue ali no ambiente dela e ela consiga lidar, né, de uma forma diferente, observar melhor o que está acontecendo no meio e ter um tratamento diferenciado com as pessoas. Não só pessoas de grupos aleatórios, mas também de dentro da família. Uma das coisas que a gente sempre comenta é que a intimidade, ela é boa e ruim, né? Porque ela acaba fazendo com que você acredite que você pode tratar as pessoas que estão próximas de você de qualquer forma. Ou de uma maneira, né, menosprezável. Exato, né? Então, qual que foi a última vez que você deu um abraço na sua mãe, por exemplo, né? Então, qual que foi a última vez que você falou pro teu irmão que você gosta dele, né? Chamou o teu irmão pra sair. Ah, não, meu irmão tá lá em casa, né? Né? E acaba deixando isso de lado. Então, a gente acaba treinando realmente dentro de casa ali, né? Então, muitas vezes a gente vai até dentro da casa do paciente, isso é bem interessante, né? O acompanhamento terapêutico, ele tem essa entrada ali dentro da casa do paciente, e a gente acaba também treinando fora. E um dos lugares que a gente treina fora, que eu acho que é interessante trazer, é o Clube Social Curitiba. Olha só! O Clube Social Curitiba. Então, através do treino de habilidades, eu pensei, bom, os meus pacientes, eles precisam de um ambiente onde eles possam treinar as habilidades deles, né? Onde que eles vão treinar as emoções, a regulação de emoções, né? E eu acabei pensando num grupo que eu pudesse abrir aqui em Curitiba, até porque Curitiba tem um pouco dessa característica, né, de cidade mais fechada, com pessoas mais reclusas, mais introvertidas. Então vamos abrir um grupo aqui em Curitiba onde a gente possa, grupo de jovens e adultos, onde a gente possa ter pelo menos uma reunião mensal, e nessa reunião mensal vai ser o ambiente de treino de habilidades socioemocionais. E um ambiente seguro, né? Exato. Então vai diminuir muito a ansiedade daquele paciente que fala, eu não vou num grupo, eu não vou sair com meus amigos, eu não vou num churrasco. Eu tenho pacientes que falam isso. Porque eu não sei o que falar, eu me sinto deixado de lado, né? Eu fico cada vez me sentindo mais excluído, mas ele não está sendo excluído, ele se exclui, se auto-exclui por não ter essas habilidades. E aí, às vezes, a repetição dessas experiências faz com que, só dele imaginar viver isso de novo, ele não quer mais ir, então ele vai cada vez mais, né, fazendo um isolamento social e tudo. Então, o Clube de Habilidades Sociais produz esse ambiente seguro, né? Por quê? Porque o propósito é ensiná-lo, dessensibilizá-lo do medo de estar ali com pessoas, né? E conseguir esse contato, conseguir ter um contato de uma maneira mais natural possível. Porém, ele vai ter que treinar. Exato. E acontece que dentro deste grupo não abrimos ele somente para o TEA, né? Nós abrimos para todos, né? Então a gente tem pessoas que estão chegando aqui em Curitiba, não conhecem pessoas, e essas pessoas são especiais para nós, porque nós precisamos dela para treinar as nossas habilidades. Que legal! Então elas acabam fazendo muitas amizades ali dentro. Então nós já temos um grupinho ali, que é um grupo que todo mês está junto, né? Já 2 anos nós estamos com esse grupo, e todo mês nós escolhemos um lugar para ir. Então dentro de um grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, agora a gente vai num café no próximo mês. Que legal! Sim, no mês passado nós fomos num barzinho de jogos, né? Um pub de jogos de mesa. E a interação é muito bacana, porque você vê
pessoas que geralmente estão fechadas realmente dentro de casa, daquela forma que a gente imagina, atrás do computador, ou depressivas, né? Sem coragem. Sem coragem. E quando a gente vê elas lá, daquela forma, onde elas precisam ali lidar com as situações, por exemplo, num jogo, né? Então elas precisam conversar, precisam até atuar muitas vezes ali dentro. E quando vemos o resultado, isso é impressionante, né? Então ficamos muito felizes aí com esse clube também, porque ele foi uma abertura para que os nossos pacientes pudessem estar treinando essas habilidades sociais e emocionais. Foi algo, uma ideia aí diferente, mas que acabou funcionando aqui em Curitiba. Hoje nosso grupo está com mais ou menos umas 80 pessoas. Uau, que bacana, Jéssica. Sim. E aí nos encontros acaba sempre tendo umas 20 pessoas ali, depende do encontro, tem mais, mas é algo bem interessante mesmo. E aí acabamos atuando ali dentro da clínica também, né, como eu falei, com atendimentos individuais, mas o grupo ali, ele é bem interessante para que as pessoas também se sintam mais pertencidas, né? Então eu olho para o outro, eu percebo que ele, tem um problema muito parecido com o meu, então eu não estou sozinha aqui, né? Isso é bem importante. E muito interessante também colocar, Jéssica, que o treinamento de habilidades sociais, obviamente, é toda uma especialização, né? Esse material maravilhoso que a Jéssica bolou, e além disso tem material para os profissionais, né? Que vai ser lançado. Mas é importante colocar que você fazer parte desse clube de habilidades sociais, o Clube Social Curitiba, é gratuito, né? Isso, é gratuito. Então, se você está em Curitiba, a gente sabe que Curitiba tem essa fama, né? Do pessoal lá, às vezes, tem uma dificuldade de interagir, né? De se socializar, de se sentir parte, de conseguir integrar mesmo, né? Você está em Curitiba e está nessa situação, entra para o grupo, pro Clube Social Curitiba, né? Isso, exatamente. E esse Clube Social Curitiba, então, é um espaço seguro para que você possa socializar, mesmo que você não tenha nenhum problema, né, de saúde mental. Isso eu achei muito interessante, né? Sim, é aberto para todos, realmente, né? Até o treino, ele acaba sendo aberto para todos, né? Nós temos pacientes, por exemplo, né, com bipolaridade, borderline, que nós trabalhamos o treino de habilidades com eles também. Então, eu vejo que é muito mais amplo o treino do que a gente imagina. Teve a questão também do lockdown, da Covid, da pandemia, que acabou fechando muitas pessoas dentro de casa. E isso fez com que elas realmente sentissem que aquilo ali era um estilo de vida, né? Ficar em casa é um estilo de vida, ficar fechado na minha é um estilo de vida, mas não, né? Então a gente está trazendo, e também temos muitas pesquisas sobre a questão social, sobre estar, né, com amigos, manutenção de amizades, o quanto isso é importante para a saúde mental. Então é algo que foi estudado realmente, né? Eu sou especialista nessa área e eu percebo mesmo essa dificuldade, percebendo, na verdade, não só aqui no meu meio, mas no geral, realmente. Então essa foi a grande ideia. E o treino de habilidades, ele também está disponível, né, para profissionais, né, como você disse. Então, quando eu comecei a montar esse treino, eu montei um manual para mim mesma, né, um manual para mim mesma, para que eu estivesse ali com coerência teórica e prática naquilo que eu estou atuando, né, realizando ali com os meus pacientes. E escrevendo esse manual, eu falei, por que eu não posso dividir ele, né, com os meus colegas também? Então, esse manual, ele pode ser, né, adquirido ali por profissionais da área de saúde mental que trabalham, por exemplo, né, se você trabalha, por exemplo, num CAPS, né, você pode treinar as habilidades socioemocionais dos seus pacientes do CAPS. Se você trabalha numa escola, você pode treinar as habilidades socioemocionais dentro da escola. Ou até mesmo no atendimento individual dentro da clínica. Né? Então, dentro ali do teu ambiente, você pode perceber, né? Esse paciente aqui, ele tem essa necessidade, e você pode
oferecer para ele esse treinamento, que é um treinamento de teoria e prática, ou seja, você pode fazer essa prática além do consultório também, né? Indo na vida real dele, percebendo na vida real como que essa socialização, como que essas habilidades se dão. Né? E como que você pode colaborar ali para que essas habilidades sejam moldadas. Que bacana, que bacana. Gente, eu estou muito feliz porque a Jéssica vai estar na jornada, você não pode perder. Na verdade, é a pré-jornada, a jornada vai ser o ano que vem. Ele vai trazer mais, hoje é só um deguste, assim. Então, o treinamento de habilidades sociais, ele vai muito além do que a gente fala de traquejo social. As pessoas precisam, sim, do traquejo social. Por exemplo, no TEA não tem, né, o traquejo social. Porém, esse treino vai muito além, né? Que nem a Jéssica falou. Às vezes, num convívio íntimo, há uma perda, né, de sensibilização do que o outro precisa, né? Então, eu tenho uma dessensibilização das demandas do outro, né? Eu posso passar na frente, sei lá, da secretária e não ser gentil. Então, todos esses estímulos que a gente precisa e que podem se tornar naturais, né, num treinamento de habilidades sociais para aqueles que não têm essa habilidade naturalmente, ou para esses que estão no momento de isolamento. Então é fantástico, eu vou mostrar um pouquinho aqui para a câmera, assim, olha, esse é o material que a Jéssica criou, né, então que legal, esse aqui é para o participante, né, você está criando do profissional. Isso mesmo. Olha só, desde empatia, habilidades empáticas e pró-empáticas, exercício prático de mindfulness, provavelmente para regulação emocional. Gente, que material mais lindo, Jéssica. Parabéns, parabéns. Ó, ansiedade nas habilidades sociais, né? A pessoa percebe essa ansiedade, a sinceridade e os elogios. Gente, esse aqui, eu tô lendo e tô pensando em algumas pessoas que eu vou presentear. Não sim, sim. Assim, porque assim, além o participante, ele vai acompanhando, né? Isso, ele tem esse caderno, né, para ele acompanhar o treinamento. Que bacana. E esse caderno, ele tá realmente disponível para todos, né? Ele tá ou online ou físico mesmo. E qualquer pessoa pode trabalhar nesse caderno no seu próprio tempo ali, ou dentro da terapia ali com o profissional, né? Mas é muito importante, esse material ele foi muito importante para mim, acho que ele foi um marco ali que mesmo. Legal. Nossa, parabéns, muito legal. Gente, eu quero ler uma coisa aqui, ó. Lista prática para manter as amizades. Convidar para sair, responder mensagens, presentear, compartilhar problemas e realizações, elogiar, incentivar, pedir, oferecer, ajudar, dar, pedir sugestões, conversar sobre assuntos triviais, sugerir mudanças de comportamento, dar dicas de aparência, roupa, penteado, praticar um esporte junto, fazer e aceitar gracejo, telefonar demonstrando interesse sobre bem-estar, guardar segredos, isso é muito importante. Sim, falamos sobre os segredos aí né, também. A confidencialidade, às vezes aquela pessoa confidencializa algo com você, aí você chega no outro grupo de amigos, ninguém conhece ela, vou falar alguma coisa. Isso é muito importante. Muito e importante. Às vezes a pessoa não se atenta a isso. Compartilhar atividades prazerosas, colaborar e atender pedidos, demonstrar afetividade verbal e física, demonstrar empatia e afeto. Deixa eu ver isso aqui, veja que prático. É óbvio que cada um desses é todo um exercício. Sim, né, exatamente. Para você ver aqui, ó, né, lindíssimo aqui o material, né, no conteúdo super denso, super bonito, né, tenho certeza que vai, assim, ser um presente na vida de muitas pessoas, né, elas entenderem que, olha, alguém sabe o que eu sinto, né, alguém sabe o que eu sinto numa academia, porque eu não sei se eu dou oi, se eu dou bom dia, se eu não falo nada, né, então o paciente com TEA tem muito isso, né, se sente muito excluído, né, muito fora da conversa, né, a gente fala fora da pista, né, se sente fora da quando pista. Ele tem essa compreensão realmente, né, dessas questões que a gente, né, explorou aqui hoje, basicamente ele se sente mais seguro, né, então assim, olha, eu tenho isso
disso por causa disso. Eu sou assim porque, né? Eu não tô sozinho eu aqui, não tô né? sozinho, Tem exatamente. gente estudando a minha situação. Exato. Né? Tem um caderno que fala tudo sobre as questões que eu preciso trabalhar, né? Então eu vejo a importância realmente desse caderno para essas pessoas se sentirem mais pertencidas. Com né? certeza, com E certeza. com certeza isso partiu, é muito importante falar, porque isso aqui partiu da Neuromood. Que né, legal. por conta do acompanhamento terapêutico, né, de estimular os pacientes além da estimulação magnética. Né? Então, assim, tem estimulação magnética, Jéssica? Precisamos estimular esses pacientes aqui na vida real. E aí, nessa questão de estimular os pacientes na vida real, eu precisava de um norte, né? Aí eu falei, vou montar um material para ter um norte para esses pacientes, né? E foi aqui que surgiu. Legal. Então, a Neuromood fez parte aí, né? Todo esse tempo foi da minha vida. Gestor, que bacana, que bacana. Realmente, porque eu falava, ó, não, a gente tem uma frase que a gente fala assim, não existe remédio para tratar uma dor no pé se você estiver pisando em cima de taxinha, né? Então, se o ambiente não é um ambiente que favorece, não adianta dar remédio para dor. Mas tenho dor no pé, daí vai ver o paciente pisa em cima de taxinhas, né? Tá cheio de pregos no pé dele. O que seriam os pregos? As questões ambientais que não permitem que essa dor passe. A gente trabalha com dor psíquica e muitas vezes a gente está numa condição em que esse paciente está recebendo um estímulo cerebral, né? Então, a estimulação magnética transcraniana está ali, está atuando, mas o ambiente, né? Toda a questão ambiental e como esse paciente se porta é, às vezes, muito complicado, né? Então, às vezes, ele continua pisando em taxinhas, né? Então, eu me lembro quando a gente sentou para conversar, eu falei, Jéssica, né, vai pro atendimento, né, pro acompanhamento terapêutico, né? Era uma coisa muito assim, incipiente, né? Muito longe, assim, né? E aí você fez toda a especialização na USP, montou a Atitude, que é a clínica da Jéssica, é uma clínica, uma empresa, né? Porque a Jéssica tem esse olhar, assim, né? E aí agora o treinamento de habilidades socioemocionais, eu achei que ficou muito lindo. Completou. E é isso mesmo, né? A gente conseguir instrumentos e posicionamentos que vão ajudar o nosso paciente, né? Como a gente falou aqui em outro podcast, ao final do dia, o que conta, né? Se aquilo teve resultado, né? O quanto aquela pessoa melhorou. Então, estou muito feliz da Jéssica estar aqui, muito feliz dela participar da nossa pré-jornada também. Jéssica, não sei se você quer falar alguma coisa para encerrar. Bom, eu quero agradecer, né? Eu tô muito, assim, pro dia, né, da pré-jornada, tô muito ansiosa, assim, quero muito estar lá. Já vi que vão ter profissionais maravilhosos que vão palestrar, alguns conhecidos, alguns que eu já ouvi falar. Então, eu penso que também vai ser um momento muito importante para eu poder falar sobre o assunto, para as pessoas realmente entenderem que existe uma saída, ali os profissionais realmente, né, percebendo, não, tem alguém trabalhando com isso. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade mesmo, de poder falar e poder participar aqui com você. Que legal, que legal. Gente, a gente vai encerrar aqui o podcast. Você não esqueça de fazer a sua inscrição para pré-jornada da Neuromood, né? Hoje aqui foi só um deguste, né? A Jéssica vai estar lá palestrando, vai ser dia 28 de março, então corre, porque é um ambiente mais exclusivo, serão 50 participantes apenas, 50 lugares, então você corre, porque senão você pode ficar de fora, e a gente não quer que você fique de fora. Vem conversar com a gente, vem aprender com a gente, vem ensinar pra gente, né? Então essa comunicação entre os profissionais é fundamental. Eu quero agradecer a tua atenção nesse podcast e até o próximo podcast da Neuromood.